Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso estudo da fé. Esse ano que nós estamos meditando os Salmos. Hoje nós vamos rezar e refletir o Salmo 24. E assim nos diz o Salmo 24. O Senhor pertence à terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que nele habitam. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir à montanha do Senhor? Quem pode estar no seu lugar santo? Aquele que tem mãos inocentes e coração puro, que não confia nos ídolos, nem faz juramento para enganar. Esse receberá a bênção do Senhor, e do seu Deus Salvador receberá a justiça. Essa é a geração dos que procuram o Senhor, e dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Portas, levantai vossos frontões, elevem-se portais antigos, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, o Rei valoroso. É o Senhor, o herói das guerras. Portas, levantem seus frontões, elevem-se portais antigos, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, queridos irmãos, esse aí é o Salmo 24. Queremos, ao iniciar os Salmos, pensando então na porta santa, no santuário de Deus, na casa de Deus, voltar agora nossos olhares e nossos pensamentos do coração ao Senhor e pedir que nos ajude a refletirmos esse salmo e a compreender. Peçamos as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Este salmo, queridos irmãos, como nós já refletimos o Salmo 15, este também é um salmo de liturgia. Na verdade, é uma liturgia o salmo, né? Porque ele vem nos recordar um rito muito antigo que o Salmo 15 expressa para nós, e este Salmo também aqui nos fala, o 24, que é a liturgia da porta. Era assim chamada essa liturgia. Aqueles que estão para entrar na porta do santuário ou na cidade de Jerusalém, no templo, na montanha do Senhor, né? Além disso, esse Salmo ele contém alguns outros fragmentos de liturgia, como, por exemplo, algo parecido como uma procissão com a Arca da Aliança. Então isso nós vamos perceber ao longo desse salmo. Esse salmo ele sofreu algumas ou várias adaptações ao longo da sua existência, ao longo dos anos, mas como nós temos hoje este salmo, é possível distinguir aqui 3 momentos nesse salmo. Primeiro momento, o versículo 1b e o segundo. Terceiro momento, o versículo 3º ao 6º, e no terceiro momento, dos versículos 7º ao 10º. O que nos diz então o primeiro momento que nós temos? Tem um hino de louvor. O primeiro momento é um hino de louvor, que reconhece o mundo pertencente àquele que o criou, ou seja, ao Senhor. Então é um hino de louvor pela criação, por aquilo que Deus criou, por aquilo que o Senhor criou o mundo, e esse mundo é dele. O segundo momento, ele é composto de uma pergunta e uma resposta. Trata aqui então das condições exigentes para participar dos festejos, para entrar no santuário de Deus, né? Para entrar nas dependências do templo, para fazer parte da liturgia da porta, né? A liturgia da porta.
Então as condições nós veremos posteriormente. E no terceiro momento, contém um apelo repetido, dirigido aos portões do templo ou da cidade de Jerusalém. É um dos dois. Não se dá para saber certinho qual é esse momento, ou cidade de Jerusalém ou o templo. Mas, contudo, é um apelo repetido dirigido aos portões do templo, aos guardas do templo, na verdade, a fim de que abram para que o Rei da Glória possa entrar e começar a festa. Queridos irmãos, para entendermos melhor aqui o primeiro momento que fala do mundo, né, daquilo que Deus criou, o céu, a terra, o mar, tudo que nele pertence, que é o Senhor que criou, é preciso imaginar o mundo no tempo em que esse salmo foi escrito, que esse salmo nasceu. O que nos fala ali? Supunha então que a terra fosse uma superfície plana, e essa superfície plana fosse sustentado por duas colunas, e abaixo dela ficava o mar. Então, sustentado sobre as águas por duas colunas invisíveis. Essas colunas tinham suas bases profundas dos oceanos. Nos oceanos estava a base desta coluna. Então dá para nós entendermos um pouco ali, quando ele diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém, o mundo que nela habita. Ele próprio fundou-se sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Então nós temos ali como uma imaginação de uma terra plana, superfície plana, abaixo dela os mares, com colunas invisíveis fundadas então profundamente sobre os oceanos. E assim segue todo então o nosso salmo. Por que surgiu esse salmo? Esse salmo então vem nos recordar uma procissão, como uma procissão da Arca da Aliança. Essa procissão era cheia de alegria, de festas, de entusiasmo. O povo cantava hinos, louvores. E nela também o povo cantava os dois primeiros momentos do salmo. Era entoado esses dois primeiros momentos que nós temos do salmo. Recordando então, o primeiro momento nós temos ali uma afirmação de que o mundo e os seus habitantes, tudo aquilo que contém no mundo, as criaturas, pertencem a Deus. Contrário daquilo que afirmavam da adoração de ídolos. Somente nosso Deus, o Senhor, Javé. E Ele é o arquiteto que fundou a terra sobre os mares e firmou-as sobre os rios. O segundo momento é a procissão. A procissão já é a chegada às portas, O momento então que a procissão chega às portas do templo. Então acontece ali a liturgia da porta. E para se entrar no santuário, nós temos algumas condições, que na porta então é entoado esse hino. Quais eram as condições para entrar, para habitar, para participar dos festejos no santuário? Primeiro, condições de justiça, ter as mãos inocentes. Depois, a integridade, quer dizer, ter o coração puro. A gente tem uma canção que a gente canta sempre por ocasião da entrada da missa, justamente para nos falar dessa entrada, de entrar na porta e passar por todo o povo, percorrendo como uma procissão, a chegar no altar, que a gente canta: Senhor, quem entrará no santuário para vos louvar? Quem tem mãos puras e inocente o coração, quem não dirige sua mente para o crime, não jura falso para o dano do seu próximo, mas tem o coração puro, íntegro, para entrar. Então nós entramos com mãos puras e inocente o coração para a festa, para a alegria. E também a rejeição dos ídolos. Para entrar é preciso então rejeitar tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que nos faz pessoas que idolatrem outros deuses, outras realidades, inclusive da natureza. Então, rejeição aos ídolos, a adoração de falsos deuses e a retidão nas relações com as pessoas, sobretudo nos tribunais, como nos apresenta o Deuteronômio.
Então toda essa liturgia, a intenção dela é buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus, queridos irmãos, é cumprir a sua lei, é cumprir tudo aquilo que Deus quis, é fazer a vontade de Deus acima de tudo. E no terceiro momento, então, nós temos ali um diálogo, completa um diálogo repetido entre o povo e os guardas da porta. O povo pede que as portas se levantem a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Os guardas perguntam, mas quem é esse Rei da Glória? O povo responde, é o Senhor, o valoroso, onipotente. Então, após esse diálogo repetido, certamente as portas se levantam, se abrem e a Arca da Aliança então entra no espaço mais sagrado, o espaço reservado do Templo de Jerusalém, para então acontecer a liturgia, os festejos, com a alegria da festa do povo. Então, queridos irmãos, nós temos justamente aí o rosto de Deus. E em cada momento é possível traçar a característica do rosto de Deus. Primeiro momento, rosto de Deus é de um Deus que criou o céu, a terra, o mundo. E Ele é Senhor do mundo. Segundo momento, mostra-nos um Deus que é aliado ao povo de Israel, né? Pedindo a Ele que Ele, povo de Israel, crie relações justas, crie relações íntegras, sejam retos, tenham os olhos voltados somente para o Senhor, para o Deus verdadeiro. Não fique cultuando outros deuses, outros ídolos, não. Voltem os olhares somente para Deus. E no terceiro momento, o Senhor é apresentado como o Rei glorioso, que vem entrando, o Rei dos exércitos, valente, herói das guerras, poderoso, triunfante. Sempre Deus é aquele que caminha com o seu povo e habita no meio dele. Aí está então, queridos irmãos, o rosto de Deus que nós podemos contemplar em Jesus. Ler os salmos a partir do rosto de Jesus. Quem foi Jesus? Jesus foi aquele que denunciou as liturgias vazias do seu tempo. Pessoas que estavam no templo somente pela lei, da lei pela lei, somente para fazer cumprir com firmeza, com poder, aquelas leis que não acrescentavam em nada, botavam fardos pesados nos ombros do povo, estavam ali todo dia batendo no peito, mas não eram capazes de olhar com compaixão, com amorosidade, com ternura, com bondade para as pessoas. Então eram liturgias vazias. Tanto é que Jesus, de forma cruel até, chuta com chicotes, aqueles vendilhões do templo, que usavam o templo para benefícios próprios, para comércio. Jesus entrou em Jerusalém também aclamado pelo rei. Esse salmo é usado muito na liturgia do Domingo de Ramos, quando o povo entra em Jerusalém aclamando Deus. E assim nós lembramos todas as vezes que nós fazemos a procissão de Ramos, nós usamos muitas vezes esse salmo, para expressar que o Rei da Glória vai entrar. O Rei da Glória vai entrar. E o Senhor Jesus é aquele que trouxe para nós hoje, para o povo, para nós hoje, a nova e definitiva aliança no meio do povo, que é selada no seu amor pelo seu sangue na cruz. Ora, Jesus viveu com e para o povo, sobretudo os empobrecidos, os marginalizados da Galileia, os pequeninos. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Pensava nos pequeninos, todos aqueles que precisavam e necessitavam da misericórdia do Pai. Então nós temos aí, queridos irmãos, na verdade, algo que é bem próximo nosso, nas nossas liturgias, nas procissões. Nós somos chamados a vivenciar tudo isso com muita fé, com muita piedade, com muito zelo, cuidar da casa do Senhor, a casa do Senhor que é nosso coração, que é o templo também de pedra, zelar por aquele espaço, O zelo pela tua casa me consome nos dias da Sagrada Escritura, Então, quando nós formos à missa, uma outra liturgia, adoração,
uma outra celebração, lembrar que nós estamos no templo do Senhor, né? O Senhor está no meio de nós e por isso nós usamos de tudo aquilo que nós temos no nosso coração. E nós entramos com o coração puro, com os olhos abertos para participar solenemente, com alegria, com festa, da solene liturgia do banquete do Senhor. Que Ele nos encontre sempre preparados para celebrar dignamente os seus santos mistérios. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.